Olá, meninos e meninas, estamos de volta com a história de José, o Grande Sonhador. Mas antes da gente continuar a história, que tal a gente relembrar o que a gente já aprendeu sobre José? No episódio anterior, conhecemos José, um jovem sonhador, o filho mais amado entre os 12 filhos de Jacó. Também conhecemos a inveja que cresceu no coração dos irmãos, que os levou a vender o próprio irmão como escravo e a dizer ao pai que o irmão tinha sido devorado por feras selvagens. Vimos também que José foi parar no Egito, onde foi vendido como escravo para trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar tentou seduzir José, mas ele se recusou a pecar contra o Deus que habitava em seu coração. Por causa disso, José foi acusado de um crime que não cometeu e acabou indo parar na prisão. Mas Deus estava com José na prisão e o tratou com muita bondade. Fez com que José conquistasse a simpatia do carcereiro, que é o homem que toma conta dos presos. Em pouco tempo, o carcereiro colocou José para tomar conta de todos os outros presos ali. Algum tempo depois, 2 homens também foram lançados na prisão, agora pelo próprio rei do Egito, Faraó. Esses homens eram o chefe dos copeiros, que toma conta do que o Faraó bebe, e o chefe dos padeiros. Eles ficaram presos por um longo tempo e o chefe da guarda encarregou José de cuidar deles. Certa noite, tanto o padeiro como o copeiro tiveram um sonho. Na manhã seguinte, quando José foi tomar conta deles, viu que eles estavam preocupados, aflitos até, e perguntou: "O que está acontecendo?" E eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho. E agora não há ninguém que nos diga o significado do nosso sonho." José imediatamente respondeu: "A interpretação dos sonhos, quem diz o significado deles, vem de Deus. Por favor, conte-me seu sonho." Eu acho curioso José ter respondido isso. Sabe por quê? Porque ele, quando jovem, também teve sonhos dados até por Deus. Mas agora ele estava preso, foi vendido pelos próprios irmãos. Sabe, José sabia que mesmo que coisas ruins tivessem acontecido com ele, ele ainda confiava no poder de Deus. O primeiro a contar seu sonho foi o chefe dos copeiros. Eu sonhei com uma videira de 3 ramos. A videira floresceu, produziu uvas, então eu esmaguei as uvas e derramei o suco na taça de Faraó e entreguei a ele. Então, deu o significado do sonho. Ele disse: "Esses 3 ramos que você sonhou são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai te tirar da prisão e vai te colocar de volta na sua posição de honra. Quando isso acontecer, por favor, meu amigo, se lembre de mim quando você estiver na frente do grande rei do Egito." Quando o padeiro viu que o sonho do copeiro era coisa boa, também resolveu contar seu sonho para José. E o que ele sonhou foi o seguinte: Também tive um sonho. Sonhei que sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pães. No cesto de cima havia pães e doces de todos os tipos para Faraó, mas eram as aves que vinham e comiam dele. Mas as notícias não eram nada boas para o padeiro. O seu sonho significava que dentro de 3 dias ele seria morto. E aconteceu tudo exatamente como José tinha falado. Dentro de 3 dias era o aniversário de Faraó. Ele tirou o copeiro da prisão e colocou ele de novo em uma posição de honra e condenou o padeiro à morte. O copeiro, porém, não se lembrou de José, esquecendo dele completamente. Se passaram exatamente 2 anos, quando chegou a vez de Faraó sonhar. E o sonho dele foi estranho. Perturbador até.
perturbou tanto o faraó que ele começou a convocar todos os magos e os sábios da época para que alguém pudesse dizer o significado dos 2 sonhos que ele teve, porque os sonhos eram bastante estranhos. A verdade é que no Egito o pessoal não servia a Deus e os sábios lá não puderam interpretar o sonho que o faraó teve. Foi aí que o copeiro se lembrou de José, de alguém que lá atrás tinha interpretado os sonhos dele, e falou de José para o rei. O rei então ordena que José seja trazido até a presença dele. Olha como é bom andar com Deus. Mesmo quando ele foi escravo, José foi abençoado. Quando estava na prisão, foi abençoado. E agora, Deus estava tirando ele da prisão e colocando ele perante o grande rei do Egito. Faraó então perguntou para José se ele era realmente capaz de dizer os significados dos sonhos que ele tinha tido. José então explica para Faraó: eu não posso falar o significado de nada. Eu não tenho essa capacidade. Essa capacidade vem de Deus. José reconhece que era Deus que fazia tudo. Bom, José então ouve atentamente o sonho de Faraó. Eu sonhei que do rio saía 7 vacas gordas, bonitas e sadias. E essas 7 vacas gordas, bonitas e sadias eram devoradas por 7 vacas magras, feias e doentes. Tive outro sonho, sonhei com 7 espigas gordas e cheias, que eram também devoradas por 7 espigas magras e doentes. Após ouvir os estranhos sonhos de Faraó, José já tinha a interpretação dada por Deus. Ele então diz: os 2 sonhos que você teve querem dizer a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas são 7 anos que vai ter sobre toda a terra, onde vai ter bastante comida e ninguém vai passar fome, porque vai ter bastante prosperidade por toda a terra. Mas depois disso vai vir 7 anos também, só que agora de bastante fome, onde por toda a terra não vai se encontrar comida alguma. José então dá uma sugestão a Faraó. O Senhor deveria escolher um homem que seja bastante capaz e bastante inteligente. Esse homem deve ajuntar durante os 7 anos de fartura alimento e guardar esses alimentos em celeiros, para quando vier os 7 anos de escassez, ele possa abrir os celeiros e todo o povo vai ter o que comer. Faraó fica assustado, porque encontra em José alguém extremamente inteligente. Ele não tinha visto ninguém em toda a terra do Egito tão inteligente quanto José. Diz: quem na terra poderia ser mais capaz que você? E ele resolve nomear José como governador de todo o Egito. Eu vou parar a história bem aqui. Ainda vai acontecer muita coisa, mas para a gente não perder nenhum detalhe, eu vou deixar a história nesse ponto. Da outra vez eu deixei José na prisão. Agora eu vou deixar ele aqui, sendo nomeado como governador do Egito. Na próxima semana eu vou contar o final da história de José para você. Portanto, não perca. Um beijo e até lá. Antes, por favor, curta o vídeo, compartilhe e comente. Deixe aqui nos seus comentários qual história você gostaria de ouvir da Bíblia após a história de José. Beijo.